Quem já não tá? Esperar o pessoal ali. Mais um chat podcast. Já entrou, Rede de Mulheres. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um chat podcast. É muito bem-vindo. Seja bem-vinda, minha amiga Leia. Obrigada. Boa noite. Bem-vindo a todos. Boa noite a vocês. Então, esse é, para quem vai chegando ali, vamos ver, Bia Martins ali, nós estamos aqui gravando para o YouTube e estamos ao vivo no meu Instagram. Ali o pessoal está chegando. Que alegria, todo mundo já chegando para participar. Isso mesmo. E a rede de mulheres da nossa igreja. Participa. Isso aí. Todos bem-vindos. Antes da gente começar, a gente não pode começar de uma orando, né, Leia? Com certeza. A gente precisa colocar o Senhor, né? Entronizar Ele nesse papo podcast, porque afinal de contas, isso aqui é para Ele, né? Por Ele. Por Ele, exatamente. Para Ele e por Ele. Então vamos orar? Pai, eu te louvo por este dia. Eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, por mais essa série, meu Pai, esse episódio, na verdade. O Senhor possa ser o centro. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo. Nós te pedimos que o teu Espírito possa direcionar essa conversa, a minha vida, a vida da Leia. Que nós falarmos aqui, Deus, seja para a edificação do corpo, edificação da igreja. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ministre em nós, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade a falar com cada uma de nós. Deus, eu quero colocar também aquele que vai assistir, aquele que está acompanhando pela live, ele também de igual forma seja abençoado, possa receber através da vida da Leia tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Por isso, Pai, eu te peço, fique à vontade no nosso meio. Tome o teu lugar, Senhor, porque tudo é teu, tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Já chegou mais gente ali. Larissa, viajada. Todo mundo aí. Lorena, Patrícia, Zilda. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Eu vou passar para a Leia, para ela se apresentar para vocês. E vou fazer algumas perguntas para ela também, para que ela possa compartilhar a vida dela conosco aqui um pouquinho. Eu sei que não vai dar para compartilhar tudo, mas o que der e o que o Senhor permitir, ela vai compartilhar conosco. Amém? Então vamos lá, minha amiga. Fique à vontade. Bom, primeiro uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui com vocês, poder falar com vocês e compartilhar um pouco, né? Daquilo que eu sou, daquilo que Deus fez em toda a minha vida. Então, como ela falou, né? Leia Costa, registrado como Rosileia, mas para o grupo de amigos e para todos aqueles que me amam, Leia. Simplesmente Leia, né? É mais fácil, né, Cris? E mais carinhoso, e eu prefiro ser chamada assim. Bom, a minha formação profissional, eu sou enfermeira, né? Eu sou bacharel em enfermagem, trabalhei por longos 32 anos nessa área de enfermagem, hoje aposentada como enfermeira, e fiz o carisma com a Cristiane, maravilhosamente, né? Os melhores 2 anos da nossa vida. Nós compartilhamos esses 2 anos no Seminário Teológico Carisma e foi maravilhoso, né? Na verdade, foi onde a gente começou a se estreitar o elo de amizade, né? Verdade. Nós nos conhecemos no seminário, né? Foi ali que a gente começou a estreitar esse laço. Aproximamos como as 2 carrapatinhas para jamais nos separar, para a honra e glória do Senhor. E foram momentos ótimos e que a gente continuou dividindo, né? Para a honra e glória do Senhor. A gente divide e divide muito bem esses momentos até hoje. E ali do Seminário Teológico Carisma, eu parti para a Faculdade Batista, onde eu fui concluir a faculdade, né, de teologia. Ao terminar ali a faculdade,
eu fiz a pós-graduação na faculdade Unileia, onde eu fiz ciência da religião e depois eu fiz aconselhamento pastoral. Glória. E foi maravilhoso, foram cursos assim que contribuíram demais para a minha caminhada. E concluindo esses cursos, eu decidi, já tinha aquele chamado no coração para escrever. E foi quando eu decidi a escrever o livro, né? Que foi um grande chamado, que foi escrever o livro Quando Deus dá um propósito à vida. Daqui a pouco, me empresta o livro aqui, amiga. Daqui a pouco você vai compartilhar conosco. Esse aqui é o livro. Deixa eu consertar aqui. Esse é o livro da minha amiga. O lançamento, nós tivemos a honra de ter o lançamento desse livro na nossa igreja, né? Na igreja onde eu congrego, Igreja Batista Anel de Selá. E nós tivemos a honra de fazer o... Foi toda minha, né? Porque foi aqui que foi o lançamento, né? Na Batista Anel de Selá. Isso, foi. E foi um lançamento para a honra e glória do Senhor. Nós lançamos aqui na Igreja Batista Selá, Anel de Selá. E daqui nós fomos para São Paulo e depois para Guarulhos. Fizemos lançamento também lá. E daí a distribuição já foi para Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Amém. E por aí a gente já tem no Pará e já fomos viajando com... Amém. Mas antes de você contar pra gente do livro, antes dela contar pra gente do livro, meninas, eu quero que ela compartilhe um pouco da caminhada, Leia. Da caminhada cristã. Hoje você congrega. Antes de falar onde você congrega, você tem 2 filhos, né, Leia? Ah, tenho sim. Eu tenho o Daniel, com 25 anos, e tenho o Jardel, que está com 21 anos. Mas esses aí são os meus filhos biológicos, né? Eu costumo brincar, são meus filhos de barriga, né? Porque, além dos meus filhos, eu tenho também os meus filhos de caminhada, né? Meus filhos que Deus permitiu que viessem a caminhar comigo, né? São os filhos de criação, os filhos que vieram, se agregaram, né, à minha vida, que caminham comigo. Mas os meus filhos, o Daniel e Jardel, já estão, né, bem crescidinhos, né? 25, 21 anos, né? Os amores, né, da minha vida. E nós congregamos hoje na Tenda da Adoração, que é no bairro São Luís, né, que pertence a Betim. É uma divisa, né, entre Contagem e Betim. Tem hora que a gente fica sem saber se a gente está mesmo em Contagem, se a gente está em Betim, né, porque fica na divisa. Né? Então nós congregamos na Tenda da Adoração com o pastor Ademir e pastora Lucídia. Eles estiveram comigo, né, lá no dia do lançamento. Então eu estou congregando ali com eles. Quanto tempo, Leia? Há quanto tempo você está caminhando? Eu participo com Jesus, assim, grudadinho com ele, desde os 25 anos. Então, tem 25 anos, eu estou com 50, então tem 25 anos se converteu, que eu me tinha converti. 25 anos. Tinha 25 anos quando eu me converti. Quando eu passei pelas águas, mas que eu me entendo por gente já assim, falando assim, eu sou de Jesus, eu pertenço a Deus, desde os 6 anos, que foi quando eu fiz aquela pré-catequese lá na Igreja Católica, que eu comecei a caminhar com Deus, que eu entendi assim, existe um Deus e eu preciso dele para minha vida. Eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei a fazer a pré-catequese lá na Igreja Católica. Olha aí, gente, tá vendo, né? Tá vendo. Tá vendo que Deus, quando ele começa a tocar, quando ele tem um propósito, né, Leia? Ele já separa. Eu não tinha idade, né, Cris? Então eu não podia fazer o catecismo, porque a primeira comunhão fazia com 9 anos de idade. Então eu não podia fazer o catecismo, porque eu não tinha idade para isso. E eram os irmãos maristas, né, que caminhavam para fazer o catecismo naquela época. E aí eles me colocaram na pré-catequese, porque era um preparar para a primeira Eucaristia. Então, na pré-catequese, eu lembro que eu procurei um dos irmãos maristas e falei para ele assim, mas eu não posso tomar comunhão? E ele falou, não, você não tem idade, você não pode, porque você ainda não fez o curso do catecismo. Mas você pode fazer o pré-catequese, você pode ir para a pré-catequese, você pode participar das aulas, mas sem ainda poder fazer a comunhão. E eu já tinha o coração voltado, né, Leia? E dali eu aprendi, eu já sabia ler, eu já era alfabetizada, então eu ganhei o meu primeiro evangelho, minha primeira Bíblia. Foram os irmãos maristas que me deram a minha primeira Bíblia, que era aquela Ave Maria, aquela pequenininha, que era uma Bíblia de papel, toda de papel, ela não tinha aquela capa dura, sabe? Era uma capa toda de papel. E ali eu aprendi a ler, e eu lembro que o primeiro evangelho que eu li foi sobre filho que volta, o filho pródigo, né? Quando ele volta para a casa do pai. E eu fiquei encantada com aquele evangelho.
encantada com aquela mensagem. Olha, era uma criança. E eu era uma criança. Olha só. E depois foi só não menospreze as crianças. Não menospreze as crianças. Deus tem propósito também na vida das crianças, né? E eu fiquei apaixonada por aquele evangelho, apaixonada por aquela palavra. E eu lembro que a professora, ela desafiava a decorar versículos bíblicos. E eu tinha muita facilidade para decorar os versículos. E eu decorava, e quem decorava ganhava balinha, aquelas coisas que tinham para poder incentivar as crianças a decorar. E eu decorava com muita facilidade. E participava muito das aulas, para poder estar à frente, né, e tudo. E logo eu passei a ser ajudante. E aí, com 25 anos, foi que você conheceu a Jesus. E eu fui entender quem realmente era esse Deus maravilhoso. E fui entender qual que era o propósito de Deus na minha vida, né, qual que era o chamado de Deus. E nesse período da conversão, você se lembra, olha, já tem bastante gente ali entrando, vai passar no YouTube, viu, gente? Também, vai passar lá, vai ficar salvo lá. Ótimo. Tá bom? Uma experiência do início da caminhada. Você tem alguma que marcou, ou registrado no seu coração para você compartilhar conosco? Além dessa de com 6 anos, né? Ler o texto do filho pródigo e já ficar impactado por ele. Eu sempre fui muito marcada por sonhos. Porque Deus sempre falou muito comigo através de sonhos. Sabe, aquela coisa assim de sonhar. E às vezes as pessoas pensam que o sonho é uma coisa boba. Eu dormi e às vezes eu sonhei porque eu estava de barriga cheia. E o sonho pesadelo, pesadelo, o sonho estava muito confuso e tudo. Mas não, às vezes eu tinha um sonho e por mais que eu achava que aquele sonho fosse meio estranho, meio propenso, assim, de não estava muito para eu poder entender, mas eu falava para Deus assim, Senhor, o que o Senhor quis me dizer nesse sonho? Eu não entendi. E durante os dias, aquele sonho ia vindo partido na minha memória. Deus ia trazendo à minha memória parte do sonho que eu tive. E Ele ia me trazendo e trazendo discernimento para aquilo que eu sonhei. E entendimento naquele sonho. E eu começava a compreender. Então essa parte do sonho significa isso. E eu começava a compreender o que era o sonho. Então, desde muito cedo na minha conversão, eu começava a entender o que significava aquele sonho. Deus falava com você Deus através do sonho. Através do sonho. E eu começava a entender. E um sonho que chamou muito a minha atenção foi que às vezes eu sonhava com algo e aquilo acontecia lá na frente. Uau. Aí eu falava assim, Deus, então não era um sonho, era um aviso. Exatamente. Então, às vezes, eu sonhava com algo tipo que um caminho que eu estava passando e aquilo depois vinha acontecer. Eu falava, Senhor, então agora eu tenho que ficar mais atento. Sim. Se eu tivesse algum sonho depois, eu começava já a prestar atenção. Opa, isso não é só um sonho. Você começou a juntar as peças, né, de que Deus encontrou uma maneira de se relacionar com você. Exatamente. Através dos sonhos. Dos sonhos. Aí eu comecei a entender que muitas vezes não era só comigo. Às vezes alguém chegava e falava para mim assim, Leia, eu tive um sonho e aconteceu isso e isso. Nossa, um sonho bobo. Essa noite eu não dormi direito, aconteceu isso e isso. E na hora vinha aquela impressão de espírito assim, não era um sonho bobo. Eu estava falando com ela. E às vezes eu pensava assim, acho isso é coisa da minha cabeça. E não dava atenção. E lá na frente, depois, quando passava, Deus é como que me cobrasse aquilo, sabe? Vinha de novo na minha mente. Aquilo não é somente bobagem. Presta atenção. Ou então acontecia algo, em algum contexto, e aquilo voltava de novo à minha mente. Sim. E eu lembrava daquilo e falava assim, não é. E passava 2, 3 dias e acontecia alguma coisa. Ou então eu sonhava com algo e acontecia algo num contexto histórico. Alguma situação, depois vinha alguma reportagem e acontecia alguma coisa com aquilo que eu tinha sonhado. Uau. Aí eu passava a pensar, não, gente, não é, meu Deus. Então aquilo que eu sonhei era algo que eu deveria ter orado por algo e eu não orei. Aí eu comecei a ficar mais atenta. Então isso é algo que me marcou muito.
No início da caminhada, No início da caminhada. Naquele turbilhão, né? Porque quando a gente vem para Jesus, é como um turbilhão, sim, né? Sim. Aquela primeira experiência, aquele primeiro contato, exatamente. Aquele primeiro relacionamento, eles costumam dizer o primeiro amor, né? Aquele negócio. Então, você tem esse primeiro contato, é muito diferente, né? E já o Senhor já veio derramando tudo sobre você. E foi algo que me marcou muito, porque é algo que falou muito forte no meu coração. Porque foi muito intenso. Porque imagina assim, uma reportagem, por exemplo, na televisão. É algo que eu tinha sonhado e passava um tempo acontecia. Aí eu começava a ligar os fatos e falava assim, meu Deus, eu poderia ter orado por esse fato. Não orou. Eu não orei. Então é algo que começou a me marcar, a chamar a minha atenção. Na verdade, né, a Bíblia fala que aqueles que andam no Espírito, as coisas são discernidas com mais facilidade, né? E aí tem um período na vida da gente que a gente começa a aprender a caminhar e a andar de acordo com isso. Mas eu não tinha esse conhecimento. Eu creio que muita gente que vai assistir esse episódio, que está ali na live também, passou por isso. Mas eu não tinha um ensinamento sobre isso e eu não tinha um conhecimento sobre isso. Porque eu não tinha entendimento na palavra. Porque eu ainda não tinha, às vezes, nem a fé ainda o suficiente para eu poder orar e entender que era isso. Então, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E eu ainda não tinha nem lido ainda a palavra com entendimento para eu entender que era isso. Era mais confuso ainda para você. Com certeza. Com certeza. É aquele leitinho, né? Tomando leitinho e o Senhor já te chamando. Mas Deus já me chamando para algo mais profundo. Eu ainda estava nadando no raso. Sabe você, quem está ouvindo a gente aí, que ainda está nadando no raso, que o seu pezinho ainda está molhando ainda na escritura? Eu estava nisso. Meu pé ainda estava molhando na escritura. Eu ainda não estava nadando, não. Eu estava com o pezinho molhando na escritura, mas Deus já estava me chamando para um profundo. Uau. E eu não conhecia esse profundo. Mas Deus já estava me preparando para um profundo. Amém. Mas eu não tinha conhecimento disso. Mas Ele sempre colocando pessoas para me preparar para isso. E eu tive essa pessoa que me preparou para isso. E ela se chama Marlene. A gente não esquece. Eu não me esqueço. Eu também não esqueço. Eu não me esqueço. É uma irmã lá da Igreja de Cristo. Lá na Avenida dos Andradas. Ela congrega lá hoje. E essa irmã, ela já me preparava para isso. Ela e o pastor Maurício. Eles já me preparavam para isso. Porque eu era uma recém-convertida que estava nessa igreja, congregando com eles. E eles falavam da palavra de Deus para mim com uma sabedoria, com um entusiasmo, com uma perfeição. Que eles tinham domínio da palavra de um jeito que eu desconheço pessoas que conheçam a palavra da forma que eles conheciam. Pastor Gates, Horace Gates, ele tinha um domínio da palavra de um jeito, ele e outros pastores na congregação tinham um domínio do jeito que eu ficava olhando e ficava pensando assim, meu Deus, como que eu vou conhecer a palavra do jeito que eles conhecem? Sabe? E hoje eu olho e falo assim, obrigada, Senhor, porque hoje eu consigo conhecer a palavra e foi através desses irmãos que se dedicaram a me ensinar a palavra dessa forma. Sabe? E na verdade, eles construíram, né? Não posso errar, porque foram eles e outros que vieram após eles, que também ensinaram a palavra também. Eles construíram um caminho, né, Leia? Sim. Eles te deram um norte. Com certeza. Falando com você, filha, é por aqui. E a intensidade, o conhecimento de cada um deles transformou na pessoa que você é hoje. Sim. Né? É você olhar para trás e perceber o quanto você se parece com quem te ensinou a palavra. Eu não sei se você percebe isso, porque quem me ensinou a palavra, quem me ensinou a caminhar na palavra, quem me orientava era a Alessandra, uma irmã. Quando eu cheguei, ela me abraçou e ela cuidou de mim. E a gente não esquece esses nomes, não, né? São nomes que ficam gravados e que a gente jamais vai esquecer esses nomes. Exatamente. E às vezes eu fico vendo posicionamentos meus hoje que são reflexo dela.
E eu falo, meu Deus, como que eu me pareço com ela? Mas, na verdade, era o caminho que ela estava me instruindo, né? Sim. E eu caminhei nele da maneira com que ela me ensinou, e hoje eu olho para trás e me vejo parecida com ela. Olha, já entrou mais gente ali. Paulo César, o Alisson Carvalho. Ei, o Alisson, o Marcos, Israel, Andressa. Sejam bem-vindos. Fiquem aí conosco. Gente, compartilha essa live, por favor. Compartilha com um amigo, manda para alguém, por favor, comenta, coloca um coraçãozinho. Minha mãe chegou lá também, Leia, olha só para você ver. Beijo. Compartilhe porque, olha, Deus, tudo que a gente faz com o Senhor, nada é em vão. É verdade. Deus já está ministrando uma palavra no nosso coração. Fique adorei, atento. Os coraçõezinhos subindo, Isso mesmo. Vão aí, compartilha, manda para o seu amigo, manda para 5 amigos, cada um de vocês aí. Por favor, compartilhe essa live. Por favor. E aí, Leia, outra coisa que eu queria que você falasse comigo aqui. A gente falou que onde nós nos conhecemos, né, no Sim. Carisma. E eu queria que você compartilhasse conosco aqui no Carisma o que mais marcou a sua vida. Aqui no Carisma não, né, gente? Aqui na nossa live, nesse podcast, nesse papo, nessa mesa aqui, o que mais marcou a sua vida no Carisma? Os nossos momentos de intercessão. Os nossos momentos de oração. A gente se acabava, né, amiga? Meu pai. A gente se jogava nos momentos de oração, porque eram momentos ali na intercessão, né, na escola de oração, que eram os momentos de aprendizado. Porque se tem uma coisa que o cristão precisa aprender na vida, é que ele necessita de uma escola de oração. O cristão, ele não é nada na vida sem oração. A oração é a chave que abre a vida do cristão para ele poder ter o elo de ligação com o Pai. Amém. Porque sem a oração, nós não somos nada nessa vida. Porque a única coisa que abre portas na vida nossa é a oração. Sim. Porque é isso que nos liga com o Pai. A nossa intimidade com Deus, ela se baseia na nossa vida de oração. A nossa vida de evangelho, a nossa vida de literatura, de leitura do evangelho e a nossa vida de oração. Se nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de intimidade com o Pai. Quanto tempo nós gastamos conversando com o nosso amigo? Quanto tempo nós gastamos no telefone, conversando com a nossa amiga, ou no WhatsApp, mandando uma mensagem hoje? Deveria ser o tempo que nós gastamos de oração com o nosso Pai. Porque é o nosso momento de intimidade, é o nosso momento de contar para o nosso Pai tudo aquilo que nós vivenciamos e tudo aquilo que nós projetamos para a nossa vida. E a escola de oração, eu não sei você, ela nos impulsionava a isso, né? Exatamente. Era como se fosse uma injeção. Isso. Olha, vocês precisam aprender. Olha, na escola de oração, eu aprendi a orar em línguas. Eu aprendi que não precisava de um momento exato para que eu começasse a orar. A oração em línguas já estava dentro de mim. Verdade. Né? Era só você abrir a boca e começar. É você se rasgar por inteiro. É você se entregar para Deus naquele momento ali. Não importa quem está do seu lado, não importa quem está te ouvindo. É você e Deus. E essa intimidade, ela surge ali para sempre. Você aprende que é você e o Pai. E nada mais. E você aprende que você realmente tem um Pai. Sabe o que eu me lembro da escola de oração? Para quem não sabe, você que vai assistir a gente aí, depois que está gravado, Patrícia, eu já fiquei sabendo, Paty, que você está querendo fazer o carisma. Vai correndo, não pensa 2 vezes. Corre! Vai mesmo, minha amiga, vai e depois você conta pra gente. Faça o carisma. Olha, o carisma é um seminário teológico da Igreja Batista da Lagoinha. E você tem a opção de fazer 2 anos, a qual você faz todos os dias. E você tem a opção de fazer 3 vezes na semana, né, esse período de 2 anos. E agora ainda tem a distância, né? Ainda tem a distância que eu acho que não convém, né, Lê? Principalmente, gente. Quem somos nós para achar alguma coisa? Mas a distância não convém, né? E eu falo que as pessoas que têm o privilégio de estudar, de fazer o carisma pela manhã, são privilégio. É privilégio que Deus está te dando.
Olha, se você, depois de assistir esse vídeo, se você for procurar pelo Seminário Teológico Carisma, nós não estamos aqui fazendo propaganda, não. Nós estamos contando daquilo que aconteceu na nossa vida. Ai, meu Deus, ó. Eu visto a camisa, é propaganda Eu também visto. Vai lá, faz mesmo. Você vai Eu arrumar, também você vai vestir a camisa, você vai falar, é carisma sim. Faça, vai ser o melhor 2 anos da sua vida. Sim. Eu dou esse testemunho. É propaganda, vai lá, faz sim. Essa é minha Bate aqui, vida. não não bato não. Aqui, aí, você vai, e se você tem a escolha lá, você tem o tempo livre pela manhã, né? Faça pela manhã. Não deixa de fazer, não. Faça pela manhã. Vai, se inscreve, não se preocupa com o que vai vir pela frente, não se preocupa se você não sabe de nada ou se você sabe demais, mas vai. Se você pensa que sabe, você vai descobrir que você não sabe. Exatamente. E assim, a escola de oração é uma aula extra de tudo aquilo que nós recebemos nesses 2 anos. É a melhor aula extra que você vai ter. Nesses 2 anos, quando eu fui para o Carisma, eu saía de casa 7 da manhã e chegava 3 da tarde. 3 horas da tarde eu chegava em casa. E eu chegava em casa 3 horas, por quê? Por causa da escola de oração, gente. A escola de oração acaba 3 horas, Cristiane? Não, ela acaba 11h30. Mas a gente ficava jogado no tapete. Chorando, orando. Meu Deus, quantas palavras eu vivo hoje, quantas coisas eu vivo hoje de palavras que eu recebi ali. E eu tenho certeza que você também. Exatamente. Eu tenho certeza. Então, assim, o carisma, ele realmente, de fato, né, a gente brincou aqui com a questão da propaganda, com a questão de vestir a camisa. Não, quem faz verdadeiramente o carisma, quem passa por ele, quem se permite ir, tem a vida transformada. De fato, a nossa vida não é a mesma depois que passa o Tudo muda, carisma. você tem uma vida o antes e o depois. E depois, então, né, amiga? Ninguém pode te comparar com mais nada, porque a sua vida depois ela é outra. E tipo assim, eu não sei você, Leia, eu falo que os 2 anos, logo depois dos 2 anos, quando eu me formei, eu tive um pouco de parecia que eu era de outro mundo. Porque a gente estava inserido numa bolha, né? Alguém foi lá e fez assim. E furou essa bolha. E me tirou de lá à força, porque eu não queria sair. A gente quer voltar, você quer continuar no carisma. E depois você vai aprender a caminhar sozinho. Por isso que eu acho que muitas pessoas, depois que faz o carisma, se desviam, abandonam Jesus. Porque, infelizmente, isso acontece. É uma vida que ela passa a ser difícil. Não é? É quase que uma vida limitada. Você tem um desafio após outro para você viver o pós-carisma. Porque, na realidade, a palavra de Deus fala que aquilo que você não sabe, Deus não leva em consideração. Sim. Mas a partir do momento que você sabe, Deus começa a levar em consideração. Então, aí tem esse negócio, né? Porque aí você entra ali sem saber e, de repente, Deus começa a abrir um leque para você. Você começa a aprender, entender. Aí vem a responsabilidade. E aí vem a escolha. É bem mais difícil. Né? Ou você vai continuar trilhando o caminho, só que agora sozinhos, né? Ou você para. Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo alguns aí que não estão mais caminhando com Jesus. Preferiu abrir mão. Sair, né? Preferiu abrir mão, né, Leia? Do que andar pelo caminho estreito. Né? Aquela responsabilidade do que aprendeu ali no carisma. Enfim, é maravilhoso. Faça. Agora tem uma outra coisa boa para contar também. Fala. Além do carisma, agora hoje a gente tem uma outra coisa também que eu preciso dividir com vocês. Não posso deixar de contar. É uma outra escola, que é uma escola profética, que chama Revival Prophetic School. Uau! Não sei nem falar isso. Então eu falo por você.
Gente, é uma escola profética e uma escola de missões. É uma escola que todos precisam fazer. É uma escola de avivamento. E da onde é essa escola? Quando é uma escola que quando eu fui chamada, quando eu fui convidada para fazer, eu falei, gente, eu preciso dividir isso com o mundo, eu preciso contar isso para todos. É uma escola de plataforma e ela está aberta para todas as nações. E eu acho que muitos, talvez, que estejam nos assistindo, já ouviram falar e muitos talvez ainda não ouviram falar, mas esse é o momento. Então, prestem muita atenção. É só vocês digitarem www.revival Prophetic School. Depois você pode deixar digitado bonitinho. Eu coloco lá para no que link. todos possam acessar esse link. Então, vocês vão ver que é uma escola profética. Quem são os professores dessa escola? Quem pode fazer essa escola? Todos. Todos são chamados. Convertidos, recém-convertidos, não convertidos, façam todos. Todos são chamados nessa escola. É uma escola de avivamento. Uma escola que está sendo chamado todas as nações proféticas, todas as nações a fazerem essa escola. Então, quem está dando aula nessa escola de plataforma? Então, tem as aulas presenciais? Tem as aulas presenciais. Em Londres. Então, vamos todos para Londres? Uau! Podemos ir. Vou, né? Por que não? Né? Então, é uma escola que as aulas são acessadas na plataforma. E quem são os professores? Nós temos Nívia Soares. Uau. Nós temos o nosso professor Eugênio. Ei. Nosso professor Eugênio, gente, que deu Como aula. É que o Eugênio falava com a gente? Sabe? Só te interrompendo aqui. Eu morria de chorar. O Eugênio falava assim: não permita com que as pessoas façam com você como elas fazem com papel higiênico. Limpam e jogam fora. Eu nunca vou esquecer ele falando isso. E eu chorava. Porque, de fato, a gente às vezes permite com que as pessoas façam isso com a gente. E ele continua falando. Nossa, imagino, gente, essa aula. Só que agora ele está falando para as nações. Meu Deus! Ele continua falando desse jeito para as nações. Então, nós temos David Keelan, Nívia Soares, professor Eugênio, nós temos a pastora Lília Bucater, lá em Londres, nós temos o pastor David, também lá de Londres. Então, nós temos, assim, vários e outros inúmeros pastores de várias nações que estão dando aulas nessa plataforma. Então, nós temos vários professores dando aula, falando sobre avivamento. Nós já tivemos 4, agora nós estamos na 5ª aula. É quanto tempo de aula? São 12 meses, nós temos 1 ano de aula, com certificado, com tudo. Então, você pode pagar essas aulas parcelado no cartão. Tem todas as instruções, tudo certinho como que faz. Sim, depois a gente vai deixar o site ali. O site, tudo certinho. Então, você pode entrar, tem lá uma aula, que é a aula inaugural, que está disponível lá para poder assistir, tá? Que foi dado pelo pastor Daniel, então, para poder estar assistindo, tudo bonitinho. Tem todas as explicações. Pessoal, assistam, não deixam de fazer. Olha aí, pessoal da live. Um tempo Entra aí, hein? É precioso para nós, sabe por quê? Nós não sabemos mais quanto tempo nós teremos de liberdade para nós podermos falar sobre avivamento. A igreja precisa despertar, porque é chamado para o nosso, talvez, último tempo de avivamento. Sabe por quê? Porque nós não sabemos mais quanto tempo nós vamos ter de liberdade na nossa rede social para falarmos sobre avivamento, para falarmos sobre condições da nossa igreja. Nós não sabemos mais quanto tempo teremos de liberdade na rede social para falarmos sobre a igreja, sobre o despertamento da igreja. A noiva precisa despertar, porque Cristo, ele vai voltar para buscar a noiva. E nós precisamos saber e ter entendimento sobre o que nós estamos fazendo para buscar, para que as pessoas possam arrepender e possam entender que esse tempo está próximo. E esse avivamento, ele começa dentro de nós. Só que como nós vamos falar de avivamento se nós mesmos não estamos arrependidos o suficiente para chamarmos as pessoas lá fora, para entendermos quem é a igreja? Eclésia. A igreja precisa entender que é necessário chegar o tempo de sairmos, de irmos para fora, de sermos igreja. É tempo de avivamento. Mas é necessário entendermos que esse tempo é dado a nós, para nós fazermos isso. Se nós não nos prepararmos para fazer isso, quem vai fazer? A Bíblia fala que se nós não falarmos, e se calarem a voz do profeta, as pedras clamarão.
É necessário que nós apresentarmos esse tempo uns aos outros e falarmos enquanto é tempo. Enquanto nós temos voz. E preparar para isso. Revival. É isso que fala? Precisamos apresentar. A gente precisa reviver. A gente precisa trazer esse tempo de profecia. É preciso a gente viver esse tempo. Então, Revival Prophetic School. A gente precisa ir para essa escola. A gente precisa ir para essa escola profética. www.Revival Prophetic School. Acessem. Até eu fiquei. Vocês vão ver lá, gente, o símbolo do leãozinho, um coraçãozinho aquecido em chamas, porque é necessário o nosso coração aquecer. É necessário a gente voltar, lembrar de John Wesley, lembrar de todo mundo, e aquecer esse nosso coração, e irmos lá fora, e buscarmos esse povo, e buscar todo o povo para o arrependimento. Eu estava ouvindo hoje uma live, uma pastora que eu sigo ela, e eu até compartilhei com a esposa do meu pastor. Ela disse algo que é verdadeiramente isso que você está falando. O avivamento, ele só acontece quando há arrependimento. Além do arrependimento, é necessário a gente falar. Exatamente. Levar. Porque eu me arrependo, eu trago o avivamento e eu faço profecia. Exatamente. Eu levo para as pessoas lá fora. Exatamente. E eu busco as pessoas para que as pessoas Quando eu não entender. tenho mais do que me acusar, né, que é o arrependimento, eu não tenho medo de falar. Porque o que nos paralisa é o pecado. E quantas pessoas eu preciso para eu poder fazer um avivamento? Vamos avivar aqui, amiga. Eu preciso de uma pessoa. Eu preciso de um coração aquecido. É verdade. Só Wesley, disponível. Ele teve o coração dele disponível e aquecido. Amém. E foi suficiente. E foi suficiente. Quantos corações aquecidos nós temos nesse momento nos ouvindo olha agora? Olha aqui, ó. Ali, olha. O Júnior entrou agora, Jéssica Barbosa, Leda, sejam bem-vindos, Viviane Bernardes. Aquecido? Quantas pessoas vão ouvir essa live após? Inúmeras pessoas. Então eu creio que todas elas vão ter um coração aquecido. Amém. Todas elas vão poder entrar na Revival Prophetic School e vão poder fazer essa escola. Não se preocupem. Deus proverá. Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder pagar essa escola. Peraí, gente, vamos pensar. A gente consegue pagar tantas coisas na nossa vida para a gente poder fazer. Leia. A gente consegue sim. Sabe por quê? Porque nós conseguimos. Nós somos capazes. Nós somos capazes de conseguir investir nas coisas no reino de Deus. É sobre isso que eu ia falar. Buscai o reino de Deus. É sobre isso que eu ia falar. A gente precisa aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente consegue pagar e fazer tantas coisas em nossas vidas, mas às vezes a gente consegue dar desculpa de falar assim: ah, mas eu não consigo pagar, ah, eu não consigo ter dinheiro para isso. Consegue sim. Eu vou dar uma dica. Se as igrejas conseguirem investir nos seus obreiros, se as igrejas conseguirem investir nas pessoas que elas têm, nos membros, se a igreja conseguir investir em um coração aquecido que ela tem dentro da sua igreja. Pastores, estão me ouvindo? Eita glória! Pastores, estão me ouvindo? Por favor, no nome de Jesus, abram seus corações e colocam amor nas minhas palavras. Se vocês conseguirem investir em uma ovelha da sua igreja e conseguir colocá-la para poder fazer o Revival Prophetic School, oh glória! Já vai ser o suficiente para que essa ovelha consiga transmitir para toda a sua igreja. Para que a sua igreja possa ser aquecida. A gente precisa de um coração aquecido. Talvez você não consiga enviar toda a sua igreja para poder fazer o Revival Prophetic School, mas consiga enviar uma ovelha sua. Será que a sua igreja consegue abençoar uma ovelha para que ela possa fazer o Revival Prophetic School? Eu estou desafiando pastores. Que você consiga enviar uma ovelha da sua congregação a fazer o Revival Prophetic School. Uau! E a sua igreja inteira será abençoada no nome de Jesus. Eis-me aqui, hein? Vai que envia, meu pastor tá envia. Eis-me Na aqui, minha congregação, nós temos 2 ovelhas fazendo. Eu e a Nayara Cristina estamos fazendo Revival Prophetic School para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amiga, deixa eu só abrir aqui uma pontinha. Às vezes as pessoas ficam olhando a gente falar, você com tanta autoridade, falando sobre essa escola, as pessoas devem falar assim, porque o homem ele é muito maldoso, né? Aí eles falam assim, deve estar
ganhando por fora. Eu tô ganhando Não. um monte de coroinha em Cristo Jesus, porque ele falou, faça a minha obra. Então eu preciso fazer. Na Porque o dia verdade, vai pedir minhas mãos, não vai, Cris? vai, com certeza. Na verdade, nosso coração, quando a gente vai aprender, quando a gente entra no novo, quando as pessoas vão ministrando sobre nós, mergulhamos, a gente quer compartilhar com o outro. Sim. Né? Então, todo mundo que passa na nossa frente, o que a gente quer fazer? A gente quer mandar mesmo. Vai, faça. A gente vira porta-voz. Né? A gente vira porta-voz do negócio. Porque, de fato, gente, nós estamos vivendo, como você disse, tempos que não vai haver mais escolas de avivamento. Gente, e Deus vai cobrar. Né? O dia que a gente apresentar, Salmos está nos dizendo, um dia nós vamos apresentar nossas mãos diante de Deus. E Ele vai falar, me mostre as obras das tuas mãos. E quando nós apresentarmos as nossas mãos diante de Deus, nós queremos apresentar como? Vazias ou cheias? Eu tive a oportunidade de fazer a escola e eu não fiz. Eu tive a oportunidade de falar da escola para alguém lá fazer e eu não fiz. Eu fiz a escola caladinha, escondidinha, porque eu queria só para mim. Não. Eu quero para todos. Nada é só para mim. Não é? Nada. A gente precisa compartilhar, Você tá não louco? é, minha amiga? Vê se eu vou Aquilo querer é bom. muitas informações, Eu eu não vou vou receber receber. de Deus, porque aí o vaso está cheio, vai transbordar, não tem como depositar mais nada. Não, eu preciso. Porque não compartilhou com ninguém, não dividiu com ninguém. Você lembra quando eu comecei a fazer, que eu te mandei a mensagem? Lembro. Eu comecei a fazer escola, Cris. A escola é Lembro, assim. Eu te mandei várias coisas, né? Contando. Mas você lembra que eu te falei? A Dani, do Carisma, ela começou a fazer, a Dani lá do Paraná, ela começou a fazer escola. E ela vai fazer escola, que não tinha começado ainda, né? E ela compartilhou comigo, e eu vou fazer e tudo. Ela é uma das coordenadoras, e ela tá me mandando o link. E foi assim que eu tive acesso à escola. Então, assim, a gente precisa compartilhar. Então, se você não pode fazer a escola, compartilhe. Isso. Passa para frente. Para que Faça outras algo. pessoas possam Você não fazer. pode fazer a escola, vá para a escola dominical da sua igreja. Exatamente. Você não pode fazer a escola, participe do GC da sua igreja. Sabe? Isso mesmo. Participe. Aprenda sobre o Senhor. Aprenda sobre fique aquilo parado, que você né? vai falar. Não possa ficar parado. Não é? Aprenda. Saia desse lugar de comodismo. Saia desse lugar de buscar só para você. Sai desse lugar de correr atrás das coisas que vão passar. Porque a única coisa que não vai passar, vocês aí da live, a única coisa que não vai passar é as escrituras. Exatamente. As minhas palavras, Elas não vão passar, diz o Senhor. disse ele. Então, ninguém vai tirar de nós. Verdade. Ninguém vai tirar de nós. Então, em nome de Jesus, se você não pode ir para uma escola profética, comece a dar pequenos passos. Vá para a escola bíblica. Isso mesmo. Vá para GC, Isso. para uma célula. Vai para a igreja. Preste atenção na palavra ministrada. Vai, não deixa de ir. Faça a sua parte, né? A Bíblia diz o quê? Não deixai-vos de congregar, como é costume de Muitos, né? Deixai. Ô, gente, é muita coisa que a gente tem para falar. É muita coisa. O celular tá levantando uma telinha ali, ó. Tá repreendido no nome de Jesus. Aí. Agora, amiga, eu quero que você compartilhe com a gente aqui sobre o livro, Vamos lá. como que nasceu, como que foi, como que começou, se foi logo depois do carisma, se foi antes, no meio, se foi um tempo depois. Compartilha com a gente aí sobre esse livro. Bom, antes do carisma, né, eu já tinha esse desejo, né, de escrever o livro e já tinha essa ideia de estar escrevendo um pouco sobre a minha vida. Sim. Porque já tinha essa ideia de escrever sobre esse testemunho de como que foi esse conhecer Cristo. De narrar um pouco de como que foi as misericórdias de Deus sobre a minha vida. Mas eu não tinha ideia de como escrever. Então, quando Deus ele falou para mim assim, olha, escreve que eu vou te dar a narrativa.
eu vou te dizer exatamente como que você vai escrever. E eu pensei assim, então tá, né, Deus, o senhor é muito louco, então do jeito que o senhor falar, vai ser assim mesmo, porque só o senhor para dizer como que eu vou escrever, porque eu não faço a mínima ideia. Mas, como as coisas entre nós dois é assim, seja feita a sua vontade. E eu escrevi, gente, foi exatamente assim. Eu dormia, eu sonhava, eu levantava e eu escrevia. Olha o sonho. Olha o sonho. Eu levantava de madrugada, eu abria o notebook, eu sentava e eu escrevia. Aí meus filhos levantavam e faziam assim. E aí? Já sonhou, né? Eu falava, já, sai pra lá, não me atrapalha não. Eu digitava. E foi assim que eu escrevi o livro todo. Por menos de um ano, o livro já estava escrito. Eu escrevi o livro em 2019, 2020. Na pandemia, né? Eu escrevi o livro. Em um ano eu escrevi o livro. E quando eu escrevi o título do livro, Deus me deu o título, assim, muito rápido. Quando Deus dá um propósito à vida. Eu estava assim, que título que eu vou dar ao livro? Eu pensava, eu tentando dar o título para o livro. Eu colocava vários títulos na folha de papel. Não, esse eu não gostei, esse eu não quero, esse eu não quero. E eu coloquei em votação. Meu Deus. Meus meninos me ajudaram a escolher o título do livro. Aí eu dormi, sonhou. Quando Deus dá um propósito à vida. Eu falei, é esse. Eu acordei, chamei os meus filhos e falei assim, o nome do livro é Quando Deus dá um propósito à vida. Os meninos falaram assim, quê? Que título grande. Eu falei, mas é esse aí que Deus mandou colocar, Quando Deus dá um propósito à vida. Aí os meninos falaram assim, adorei, foi ótimo, vai ser esse. Amém. Aí eu coloquei, Quando Deus dá um propósito à vida. Eu sonhei com esse nome e coloquei o nome. Propósito. E realmente tinha tudo a ver com o que estava escrito no livro. Porque o livro ele foi todo escrito dentro do propósito que Deus deu à minha vida. Então não tinha outro título. Né? Então, quando vocês comprarem um livro, quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver que ele é todo dentro do propósito de Deus. Ele tem toda a narrativa de quando eu nasci, de como que foi, né, a gestação, do que aconteceu. Sim. A Cris já leu o livro, né, Cris? Amiga, eu não li ainda não, mas eu vou ler. Amiga, eu não posso falar não que li, mentir, né? Ai, meu Deus. Quando a Cris lê, ela vai contar no Instagram. Viu, gente? Se o livro foi bom. Ou se o livro foi ruim. Eu vou ler. Se foi ruim, você fala que não foi muito ruim, não. Não, amiga, eu vou falar a verdade. Eu tenho certeza que não é ruim. Tá bom. Porque a inspiração é do pai, né? Do pai, então não pode ser muito ruim. Não, né? Não é que ruim, bom, não. Tá bem. Bom, então ele foi, assim, totalmente contando a narrativa de quando minha mãe estava grávida, do que aconteceu, né, e tudo. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês terem uma ideia de como que ele é. Né? Teve um processo de rejeição, né, de que eu fui rejeitada, porque minha mãe ela não queria gravidez. Né? Depois todo o processo, porque eu sofri um abuso na infância, então eu conto um pouco, né, de que eu tive esse abuso. Eu conto um pouco de tudo que aconteceu na minha infância, de como que foi. Eu conto um pouco do relato da minha vida com o meu pai. Eu perdi o pai na minha adolescência, né? Então eu faço um pouco do relato, né, dessa perda. E principalmente desse meu encontro com Deus, né, da minha conversão, de como que foi. E dessa paternidade. Desse encontro da paternidade. De como que eu tive esse aconchego. Aleluia. Porque às vezes a gente fala muito da paternidade, mas a gente não tem a paternidade entrelaçada no nosso coração. A gente chama Deus de pai por chamar, mas a gente não conhece a palavra P-A-I, Abba. A gente não sabe o que é esse Abba, pai. O que é o papai. Porque às vezes a gente não sabe quem é o pai terreno. Então como é que eu vou conseguir me relacionar com meu pai celestial? Então eu tinha essa dificuldade. Aí eu conto como que foi esse encontro com meu pai celestial. Então quando vocês estiverem lendo, vocês vão entender e talvez vocês vão se identificar também com isso. Uau. É muito bom, é muito gostoso quando você se identifica com esse pai celestial. Quando você traz ele para perto. Ou quando você entende que você já estava perto dele, mas você não estava. É profundo. Você quando está você e não assume essa identidade de filha. Né? Exatamente. Identidade de filha. E é gostoso isso aí, porque você se sente amada. Você começa a amar.
Porque se você se sente amada, automaticamente Você você passa a tem amar. condição de amar qualquer pessoa que passar pela sua vida. E você ama você mesma. Eita. Aí eu passei a me amar. Eu passei a viver. Né? E é muito bom isso aí. É muito gostoso. Amém. E aí vem todo um relato, eu vou contando toda a história, vai desenrolando. Tem muitas coisas interessantes, muitas coisas para você rir. Você não vai só chorar no livro, não. Eu tenho uma amiga que mandou para mim assim, Leia, já gastei 4 rolos de papel toalha, porque eu já chorei muito com o livro. Meu Deus. Aí eu falei, nossa, que Chorona se desafio, você é prepara. muito chorona. Chorão assim, se prepara. Mas eu chorei de rir também, porque eu gastei muito papel. Que bom, não foi só, né, foi só choro, não. Não, eu chorei de rir também, porque tem muita comédia no livro, a gente ri muito, porque tem muitas situações engraçadas. Olha aí. Né? Então tem muita coisa engraçada no livro também, você vai rir muito com o livro. E quem me conhece sabe que eu também sou de fazer rir, né, Cris? Não é? Adoro uma piada. Adoro uma piada. Então, assim, até com as coisas tristes, eu costumo fazer umas piadinhas, assim, então dá pra rir também com as coisas. Então tem muita coisa engraçada no livro também, que dá pra rir bastante. Tem muitas histórias de aconselhamento no livro. No livro também você fala do pouco que você viveu com a sua mãe e o Alzheimer, né? Sim, eu falo sobre uma morte diária chamada Alzheimer. Quem vivenciou, quem vivencia a dor do Alzheimer, e não sabe lidar com essa dor, vai ter a oportunidade de ler e talvez entender um pouco também sobre o Alzheimer. Essa perda diária, que é você perder uma pessoa em vida. Diariamente. Porque o Alzheimer, ele rouba a emoção, ele rouba a memória, e isso tudo em dor. E ele leva da pessoa em vida. Porque não necessariamente o Alzheimer ele vai abater em morte física, mas ele vai abater em morte emocional. E você vai precisar de lidar com essa dor emocional, com essa perda emocional, vendo a pessoa esvair e fugindo de você, né? Fugindo das suas mãos e te perdendo, te esquecendo e esquecendo de si mesma diante dos seus olhos sem você poder fazer nada. E você não vai conseguir resgatar essa pessoa, nem para você e nem para ela mesma. Isso é uma dor muito grande. E lidar com essa dor como é. Então eu relato um pouco sobre essa dor. E a Cris, ela vivenciou. A Larissa, amo você. Amo de paixão. Porque a Larissa, ela vivenciou isso comigo. Por noites no hospital com a minha mãe. Por tardes no hospital com a minha mãe. Sim. Eu tenho fotos no meu celular, eu me emociono, me perdoe. Com a Larissa segurando a mão da minha mãe, dessa forma aqui, ó. E beijando a mão da minha mãe, assim, ó. No hospital. E a minha mãe, ela segurava a mão da Larissa, achando que a Larissa era eu. Oh, meu Deus. E a Larissa segurava porque a mamãe já tinha perdido a visão. E já não tinha mais muito raciocínio. Uhum. E a Larissa se passava por mim. E não corrigia a mamãe. Enquanto você trabalhava, né? Enquanto eu trabalhava. E a mamãe às vezes chamava a Larissa de Andresa, que é a minha sobrinha filha. Uhum. E a Larissa permitia. Né? A Larissa ficava ali. E a mamãe ficava segura nas mãos da Larissa, porque a mamãe acreditava, né, que Larissa era a Andresa. E a mamãe ficava segura com a Larissa, assim, olha, o tempo todo. E segura, porque a mamãe acreditava que a Larissa era a Andresa. A mamãe ficava segura. E depois a mamãe falava pra mim que a Andresa tinha ficado a tarde toda com ela. Oh, meu Deus. Porque a mamãe já não tinha mais a memória, né? E a Larissa se dispunha a ficar com a mamãe, a Larissa cuidava da mamãe. Sim. Né? Então, assim, essa afetividade, esse cuidado, esse carinho. Gente, essa família Corsino é uma família que eu devo muita obrigação, muito amor. Deus. É muito amor envolvido, porque eles cuidaram, né? Eu não tenho como agradecer, era um carinho muito grande. A gente grande. Viveu muita coisa, né, Lê? Muita coisa juntos. Então, no livro, vocês vão ver essa afetividade, esse carinho, né, esse cuidado. E também muitos relatos, né? Tem um momento no livro que eu falo do vômito da bênção. Porque o vômito da bênção, né? Que a mamãe fez um vômito em jato, magnífico, né? Que foi o vômito que salvou a gente no hospital.
porque a gente não conseguia uma vaga para que ela pudesse sair. A gente não tinha vaga para ela poder conseguir uma vaga num quarto do hospital. E o Ipseng lotado, não tinha vaga para a gente poder ir com ela para um local, para ela poder ficar acomodada. Então a gente estava numa maca estreita, e não tinha vaga para ela. E de repente a mamãe fez um vômito em jato. Gente, mas um vômito que foi vômito para tudo quanto é canto. O vômito dela caiu dentro da pulseira, caiu o vômito dentro da fralda, para tudo quanto é canto. Nunca vi tanto vômito em toda a minha vida. E aí, então, um momento num capítulo aqui do livro que eu chamo de vômito da bênção. Porque foi tanto vômito, mas tanto vômito, que o vômito foi uma bênção. Porque com esse vômito, ela deixou a enfermeira apavorada, que a enfermeira saiu correndo atrás do médico e falou: aquela dona não pode ficar na maca, porque ela vai sufocar no vômito, tem que arranjar uma vaga para ela. Surgiu uma vaga, não sei de onde, e a mamãe foi levada para o quarto. Vaga para ela. Aí eu dei o título no capítulo aqui do livro como vômito da bênção. Porque diante daquele vômito todo, que a gente não tinha onde segurar tanto vômito, foi um só. Foi suficiente para conseguir a vaga para ela. Então, assim, nessa narrativa, essa minha amiga falou que ela ria demais, deu nos mínimos detalhes, né? Ponto que ela conseguiu a vaga. Então, assim, as pessoas precisam entender, né, como que é, porque às vezes é muito fácil a pessoa chegar e falar assim: que bonitinho, né, tem Alzheimer, esquece tudo, mas é tão bonitinho, cabelo branquinho, é tão dócil, é tão isso, aquilo, mas outro. Não é, né? Mas não é. É uma vivência que quem está cuidando sabe a dor que é. Né? Olha, minha amiga Tati entrou ali. Ei, amiga! Bem-vinda, Tati! A paz! Tati está escrevendo um livro, já ela vem contar para nós aqui também, viu, Léia? Olha, é isso aí. Minha amiga Tati, daqui a pouco ela chega aqui. Ô, gente, esse celular tá meio biruta. Mas, enfim, realmente não é fácil. Amiga, eu vou... Aqui é o livro dela. E esse livro já está saindo para a honra e glória do Senhor, daqui do Brasil. Ele já chegou na Alemanha, já foi enviado para a Alemanha. Então, os irmãos da Alemanha já tem pessoal lendo o livro. E agora nós estamos indo para a Europa. Porque você esqueceu de contar esse detalhe, né? Você falou, deixa eu só falar aqui. Olha, se você aí na live quiser, ei Felipe, pastor Felipe, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Se você quiser adquirir o livro da Leia, né? Você aqui, eu vou deixar um stories lá, na hora que a gente acabar essa live, com o @ da Leia, e vocês entram em contato com ela, ela faz toda essa transação. Isso, né? A gente tem um site, né? Tem um site, www.leiacosta.com.br www.leiacosta.com.br. Então, entre aí, adquira o livro da Leia, né? Invista no ministério dela. E me siga no Instagram também, né? É lógico, eu vou colocar o seu @ aqui, todo mundo que tá ali, ó, vai te seguir, né? Para te acompanhar aonde quer que você for. E eu já ouvi falar que tem outro no forninho. Tem sim, Identidade da Mulher. Em breve, livro forte aí, ó. Vai publicar. Então, tem já outro. Tá em revisão já. Eita glória, é assim que Deus faz. Começa, vai deslanchando. E o outro também, né? Que é o terceiro, que é a intercessão. Já está assim. Tá vendo, preparado. gente? Não brinca, não. Não brinca, não. Ô, meu pai. Então, é só dormir. Vai dormindo, vai sonhando, vai escrevendo. Eita glória. Então, a gente vai ter você aqui várias vezes, amém, né, minha amém. Para contar. Mas você vai vir contar pra gente também que você tá fazendo essa escola de avivamento. Sim. E aí você foi... Conta pra eles aí. Como que foi? Você foi premiada. Sim, agora eu vou fazer essa turnê, né, na Europa. E nós estamos agora dia 21. Desculpa, tá, gente? Eu tenho uma amiga que vai na Europa. Isso mesmo, nós vamos estar aí na Europa. Agora dia 21. Eu vou começar em Portugal, né? Então eu vou passar em Esposende. Vou começar em Esposende com a Jana, tudo pelo carisma, né? Vou começar a pegar a Jana fez carisma com a gente. Jana, beijo, tá assistindo a gente também. Jana me segue, não sei se ela tá aqui, mas depois vou mandar pra ela. Ela vai nos assistir sim. Jana, um beijo. No seu coração. Jana tá lá em Esposende, então nós vamos começar em Portugal, em Esposende, depois nós vamos Braga,
Gente, Lili entrou aqui também. Ei, Lili! Lili também tá fora. Que bom! Ei, Lili! Beijo! Beijo, amiga! Linda! Tudo bem? Saudade de você demais. Maravilhosa, Oh, meu Deus. Lili. Lili, eu quero colo. Lili Lili. é filha de coração. Lili também faz parte das minhas filhas. Ai, que bênção. Glória a Maravilhosa. Deus. Né? Então, assim, a gente vai começar, nós vamos passar por várias cidades, por várias partes, né, de Portugal. Depois vamos para Madrid, Barcelona, Londres. E Claudinha vamos da pra nossa Paris. turma também. Ah, Claudinha é maravilhosa também. Então, nós vamos passar por várias igrejas, né, da Lagoinha, levando o nosso livro. A honra e glória do Senhor. Tá abrindo o caminho. Tá abrindo o caminho. Você vai. E assim, eu agradeço muito a Cíntia Vitória, né, do turismo, que vai estar apoiando, vai estar ajudando a gente aí, essa turnê, né, essa viagem toda. E vários outros aí que estão nos apoiando, que depois, na medida que eu for postando, eu vou estar colocando todos os agradecimentos aí para não ficar ninguém de fora, né? Amém, amiga. Deus é assim, ele vai conectando pessoas. Ele Verdade. vai conectando pessoas para que o propósito dele se cumpra. Porque eu falo o seguinte, nada se faz sozinho. Eu não posso falar assim, eu e Nayara, nós estamos Beijo, indo Lili. e somos nós que estamos viajando. Não, nós não estamos indo sozinhos. Atrás de nós a gente tem toda uma equipe, todo um grupo de pessoas que tá ali ajudando, que está colaborando e tudo. E atrás de tudo isso a gente tem quem? O Jardel. Meu filhote que está ali ajudando, está ali nos bastidores, sempre apoiando, fazendo. O Daniel, que inclusive, gente, essa capa maravilhosa aqui desse livro é o Daniel. O nosso design gráfico é o meu filho. Identidade da Mulher, quem está preparando a capa é o Daniel. Deus então, o design assim, gráfico né? nosso é o Daniel. Ele que é formado em design gráfico, ele que fez a capa do livro, ele que está promovendo a capa do outro livro. Então, quem está preparando a viagem, quem está preparando tudo para nós, quem está por trás dos bastidores, né, promovendo tudo, organizando todas as coisas para nós. Quem trabalha com você, Leia? Quem que é a sua equipe? Os filhos. Aleluia. Né? É assim. Então, é assim que Deus faz. Ele vai preparando, né, e tudo. E a Nayara, que trabalha comigo, que é nossa irmã em Cristo, é quem está ali também por trás, trabalhando e tudo. Então, Nayara, beijo pra você, muito obrigada. Lili tá Nayara falando. tá assistindo a gente também. Lili tá falando ali pra você procurar a pastora Aline Camargo. Você vai pra fora, ela também tá lá. Então procura a pastora Aline Manda Camargo. pra mim, Aline, nome da igreja, manda como localizar, me chama aí no WhatsApp, manda todos os detalhes pra eu poder localizar. Ô Lili, não esquece de me convidar pro casamento, viu, amiga? Você prometeu. Vai casar em breve. Ô, Leia, olha, amiga, se a gente pudesse, ficava aqui, né, até amanhã. Verdade. Antes da gente finalizar, né, antes da gente sair aqui desse papo. Caiu o cartão. QR Code, que aí o pessoal... Mas não. Então, eu queria, amiga, que você deixasse pra gente. Deus já te usou assim, poderosamente. Esse é o QR Code pra compra? Olha, ela já tem um cartãozinho com QR Code, tá vendo? Vou mostrar pros meninos aqui, ó. Aqui também. Ela tem. Depois ela vai colocar tudo lá. A Nayara lá colocou mãozinha, minha mãe também comentou. Isso aí. Eu queria, amiga, que você deixasse uma palavra para esse tempo que estamos vivendo. Porque quando Deus me deu esse projeto, Ele falava comigo sobre sementes, né? E Ele me disse assim, eu já te dei a semente. Você precisa deixar com que ela floresça, com que ela receba nutrientes e sol necessário para florescer. Então, eu queria que você deixasse uma semente para quem vai ouvir, né, esse papo depois, e para quem está ali nos acompanhando online pelo meu Instagram. Eu queria que você deixasse aí uma breve palavra, aquilo que Deus colocar no seu coração, para compartilhar com a gente nesse tempo, para esse tempo. Na verdade, a gente precisa entender que nós não podemos ser omissos.
Nós temos que entender que nós somos cristãos. E que um cristão, ele não engole nada do que é imposto por sociedade, nada do que é imposto modismo, e nem porque hoje o tempo parece diferente. O tempo do cristão, ele não é diferente, ele é o mesmo, porque Cristo, ele não muda. Deus, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E o cristão, ele é um pequeno Cristo, então ele não pode ser diferente de ontem, nem diferente hoje e nem diferente amanhã. Então pegue sua semente e não coma ela. Ela precisa germinar, então ela precisa morrer. Então você precisa morrer hoje. Você deveria ter morrido ontem e você precisa morrer amanhã. Você precisa morrer todos os dias para que você possa permanecer em Cristo. Olha aí. Porque nós precisamos lembrar que Ele morreu na cruz, para que a gente possa ser livre. Então você não pode se aprisionar num sistema para se modelar de acordo com o que Ele quer que você seja. Porque você já é livre em Cristo Jesus. Aleluia. Então, se você não conseguir se manter livre naquele que é Cristo Jesus, você vai continuar sendo aprisionado num sistema para sempre. Então, preste atenção nas decisões que você toma, preste atenção naquilo que você publica, preste atenção naquilo que você fala e naquilo que você decide. Porque aquilo que você ensina para o seu filho e naquilo que você faz, é aquilo que você vai realmente ser diante de Cristo amanhã. Cristo, ele volta para cada um de nós, a cada dia. Talvez ele já tenha voltado para algum conhecido seu hoje, ontem. E talvez ele possa voltar para você ou para mim hoje ou amanhã. Nós não sabemos que dia que Cristo vai voltar, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para cada um de nós a qualquer dia, porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. E ele vai voltar para todos nós, talvez em conjunto, um dia só, no dia que ele vai voltar para buscar a igreja. Mas seja qual for o dia que ele voltar, nós temos que estar prontos para nos apresentar diante dele. Então sejamos responsáveis todos os dias diante de Cristo Jesus. Cuide da sua semente, porque ela precisa brotar, precisa florescer, precisa dar bons frutos. Ela. Não esconda. Não seja omisso com a semente. Com certeza. Regue ela. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a vida da Cris e a vida de todos nós. Amém. E que a gente possa dar bons frutos, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós não podemos ser omissos. Não, nunca. Jamais. Nós não podemos ter duas palavras. E isso não é atacar as pessoas na rede social. E nem cochear em dois pensamentos. Não. Isso também não significa atacar as pessoas na rede social. Porque isso não vai mudar a vida de ninguém. Isso significa eu amar. Isso. Amar é diferente de atacar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Se eu não quero ser atacada, eu não posso atacar ninguém, não é isso? Porque à medida daquilo que eu dou é o que eu vou receber. Com certeza. Né? Se eu dou amor, eu recebo amor. Sabe as palavras. Né? Se eu não estou dando amor, eu não vou receber amor. Exatamente. Né? Porque no reino de Deus é assim. Né? Ninguém planta chuchu e colhe batata. E nós estamos vivendo um mundo numa situação delicada e a nossa nação, o nosso país está passando por uma situação, por um momento extremamente delicado. Sim. Então nós precisamos orar pela nossa nação e nos posicionar pela nossa nação de joelhos. De joelhos. É a única coisa hoje que nós podemos mudar a nossa nação é na oração. A gente começou falando sobre oração. Exatamente. E a gente vai finalizar falando sobre ela. Oração. É aquilo que nos move. Exatamente. Né? É a chave que nós temos na nossa mão. Oração. Exatamente. Às vezes nós perdemos por não orar. Às vezes nós não conhecemos o Senhor por não orar. Né? Intimidade, né? Porque oração é relacionamento, né? E não vamos ser hipócritas, né? E falar aqui que a gente gosta, né? Porque tem dia que é difícil, né, Leia?
Às vezes a gente cochila, né? Tem Tem hora que eu tô orando, eu cochilo, eu falo assim, Deus, onde é que eu estava mesmo? Isso, tem dia que é difícil demais orar. Tem dia que é difícil, mas a gente precisa orar. Né? Como a gente precisa comer. Como a gente precisa tomar banho. A gente precisa orar. Né? É um hábito. Isso aí. Isso aí é um hábito. Então, para finalizar, né? Nós vamos fazer o que, amiga? Orar. Amém. Amém. Nós vamos orar. Se você tiver algum pedido, alguma coisa, escreve aí para a gente orar aqui, né? Porque a gente possa interceder por vocês. Algum pedido de oração, coloque aí, escreve aí, e nós vamos orar. Nós vamos dar aí uns 3 minutinhos para vocês escreverem aí, e a gente vai finalizar essa live, finalizar esse papo podcast, né? E orando por vocês. Vamos esperar para ver. Alguém ali quer oração específica, né? Se não tiver alguém querendo uma oração específica, a gente vai abençoar vocês da mesma forma. Josi, ei Josi, Ana Paula, Bia. Bia disse que é minha filha. Rafinha. Eita, glória de Deus. Amém? Então vamos orar? Então vamos orar. Amiga, eu vou deixar você então, dar as mãos as duas aqui, vamos orar, né? Vamos orar. Pode orar, pode beber. Pai, nós te damos graças, Senhor. Sim, Jesus. Por esse momento, ó Pai, tão precioso. Que passamos, ó Pai, diante do Senhor e com todas as pessoas, ó Pai, que nos acompanharam nessa live. Sim, e com aquelas, ó Pai, que vão, ó Deus, nos assistir posteriormente. Sim, e nós dizemos ao Senhor, ó Pai, o quanto nós somos gratos, ó Deus. Sim, porque o Senhor nos conduziu, ó Pai, num assunto tão gostoso, amém, tão precioso, ó Pai, no qual nós podemos, ó Pai, exaltar o Teu nome e dizer, ó Pai, sobre tantas coisas boas, ó Pai, que o Senhor realizou e tantas outras, ó Pai, que o Senhor está a realizar, ó Pai, em nosso meio. Amém, nós colocamos, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, diante de Ti e pedimos que o Senhor venha abençoar, a derramar, ó Pai, as Tuas bênçãos, sim, sobre a vida de cada um. Sim, meu Pai. Te damos graças, ó Pai, pelos Teus grandes feitos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, com as Tuas mãos poderosas, abençoar, ó Pai, a nossa nação, abençoar, ó Pai, o nosso país e a conduzir, ó Pai, os nossos governantes. A conduzir, ó Pai, a cada decisão, ó Pai, que precisa ser tomada, ó Deus. Diante, ó Pai, de cada decisão, ó Pai, que seja, ó Pai, direcionada pelo Senhor. Nós clamamos, ó Pai, que as Tuas bênçãos, ó Pai, sejam derramadas, ó Pai, sobre nós. Que a Tua misericórdia, ó Pai, seja sobre nós. Amém, Senhor, nós clamamos a Ti porque nós precisamos, ó Pai, da Tua ajuda. Sim, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, a fazer o Teu melhor, ó Pai, sobre nós. Amém, Jesus. Nós passamos, ó Pai, por momentos delicados. Nós precisamos, ó Pai, da Tua intervenção, ó Deus. Sim, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo, ó Pai, é pelo Senhor. Amém. Tudo, ó Pai, depende de Ti. E que a sua decisão, ó Pai, ela é suprema, ó Pai. E é superior, ó Pai, a qualquer homem. Amém. Nada, ó Pai, é decisivo. Nada, ó Pai, é superior à palavra do Senhor. Sim, Senhor. E a palavra do Senhor, ó Pai, ela é decretada e ela é superior à voz de qualquer supremo, à voz de qualquer tribunal. Amém. E à voz, ó Pai, de qualquer homem. Amém. A voz do Senhor, ó Pai, é suprema a qualquer Supremo Tribunal Federal. Amém, a supremacia, ó Pai, de qualquer homem é derrotada, ó Pai, diante da voz do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, ó Pai, é o único magistrado e é o único superior, ó Pai, de qualquer nação, de qualquer governo. Amém. E a sua voz, ó Pai, que é poderosa, ó Pai, é decretada, ó Pai, sobre a nossa nação. Amém. E nada, ó Pai, será decidido, e nada, Pai, será definido, ó Pai, sobre a nossa nação, ou sobre qualquer coisa, ó Pai, que não seja da vontade do Senhor. Amém. Nós estamos na total dependência do Senhor. Sim, e Senhor, nós cremos, ó Pai, no poder do Senhor e na decisão do Senhor. A legislação, ó Pai, é total na mão do Senhor. Amém. A nossa dependência sempre foi e sempre será na supremacia do Senhor, amém, na autoridade do Senhor.
total sua. Amém, Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor faz e que o Senhor realiza no nosso meio. Amém, Muito Jesus. obrigado, ó Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. Glória ao Seja teu nome, em Pai. de Jesus. Nosso Pai é maravilhoso, né? E Ele cuida de todas as coisas e nós só temos o que agradecer a Ele. Amém, amém. Né? Um beijo grande a todos vocês que participaram, que nos ouviram, que nos honraram, né? E que honram o nosso Deus, que é maravilhoso. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigada. Amém. Obrigada a você também. Minha mãe ali, ó, pedindo, viu, Leia? Pela vida dela. Deus Pedindo abençoe, pela né? saúde Ricamente. dela. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Cris, muito obrigada. Amém. Amo sua vida, amo Eu muito também. você. Amém. Viu? Gente, muito obrigada. Valquíria, você chegou agora. Você chegou agora, mas a gente está saindo. Vou deixar essa live salva. Luana também chegou agora, mas a gente está finalizando a nossa live. Finalizando aqui a gravação desse podcast. Mas terça-feira que vem nós teremos novamente outra live com um outro convidado muito especial que Deus vai trazer aqui. Aí eu vou te enviando as fotos da viagem, de acordo com o que a gente for fazendo, que aí você vai postando também no seu Instagram, para o pessoal poder ir acompanhando. Isso mesmo. Tá bom? Depois, quando você voltar, você corre aqui e conta pra gente como que foi. Agora. Então, pronto. Ela vai contar pra nós como é que vai ser lá a viagem na Europa. Né? Vai Ei, deixar. Damares, tudo bem, minha irmã? Paz do Senhor. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo, em nome de Jesus, tá? Eu vou deixar salva e um beijo. Tchau.